Você já se perguntou quantas vezes Deus escolheu agir através de alguém que todos consideravam irrelevante? Quantas vitórias divinas aconteceram longe dos holofotes, executadas por mãos que ninguém esperava ver erguidas? Hoje, vamos mergulhar numa das narrativas mais impressionantes e menos compreendidas das Escrituras, uma história que desafia tudo o que pensamos sobre poder, protagonismo e a maneira como o Senhor opera na história humana. Prepare seu coração, porque o que você vai descobrir vai transformar completamente sua compreensão sobre como Deus age através dos invisíveis, dos ignorados, daqueles que o sistema descarta, mas que o céu escolhe. Estamos em Juízes, capítulo 4. Para entender plenamente esta narrativa, precisamos nos transportar para aproximadamente 1200 anos antes de Cristo, para a região montanhosa de Canaã, território que hoje corresponde ao norte de Israel e sul do Líbano. Naquela época, Israel vivia sob brutal opressão de Jabim, rei de Hazor, cujo general Sísera comandava 900 carros de ferro. Arqueólogos descobriram que esses carros eram as armas mais sofisticadas da época, verdadeiras máquinas de guerra que causavam terror absoluto. Historiadores militares explicam que enfrentar uma frota desse tamanho equivaleria hoje a enfrentar uma divisão blindada completa. Israel estava desarmado, desesperado, oprimido há 20 anos. Mas aqui vem algo fascinante que os especialistas em história antiga revelam. As guerras daquela época seguiam padrões muito específicos. Eram eventos públicos, barulhentos, onde a honra militar era tudo. Trombetas anunciavam batalhas, exércitos marchavam em formação, gritos de guerra ecoavam pelos vales. A vitória precisava ser vista, celebrada, testemunhada. Um general que morresse em combate recebia honras, sua morte era cantada, seu nome preservado. Para aquela sociedade, a forma como você morria em guerra definia seu legado eterno. Antropólogos culturais explicam que a morte gloriosa no campo de batalha era o objetivo máximo de qualquer guerreiro da antiguidade. Débora, a profetisa que julgava Israel sob uma palmeira entre Ramá e Betel, convoca Baraque. A palavra Débora vem do hebraico que significa abelha e Baraque significa relâmpago. Que contraste poderoso Deus estabelece aqui. Ela profetiza que o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Baraque, comandante militar, insiste que só vai se Débora for junto. Já começamos a ver como Deus está subvertendo todas as expectativas daquela cultura. A batalha acontece próximo ao Monte Tabor, uma elevação de aproximadamente 575 metros que domina o Vale de Jezreel. Geólogos que estudaram a região explicam que o ribeiro de Quizon, mencionado no texto, transborda violentamente durante chuvas intensas. E é exatamente isso que Deus faz. O texto de Juízes, capítulo 5, versículo 21, revela que as águas arrastaram o exército inimigo. Aqueles 900 carros de ferro tão temíveis se tornaram armadilhas mortais na lama. Engenheiros militares modernos confirmam que carros de guerra antigos eram completamente inúteis em terreno encharcado. As rodas afundavam, os cavalos entravam em pânico, a formação se desintegrava. Sísera, vendo a derrota total, abandona seu carro e foge a pé. Um general poderoso, reduzido a fugitivo desesperado. Historiadores explicam que isso era a maior humilhação possível para um comandante militar daquela época. Ele corre aproximadamente 15 quilômetros, uma jornada que levaria cerca de 2 a 3 horas em fuga desesperada, até chegar às tendas dos queneus. E aqui entramos no coração desta narrativa extraordinária. Jael, uma mulher cujo nome em hebraico significa cabra montesa, animal conhecido por subir onde outros não conseguem. Ela era quenita, descendente de Robabe, sogro de Moisés. Os quenitas eram ferreiros nômades.
povos que trabalhavam com metal e viviam em tendas, mantendo neutralidade política para poder comerciar com todos. Arqueólogos descobriram que os quenitas eram especialistas em metalurgia, essenciais para qualquer economia antiga. Seu marido, Eber, havia se separado do clã principal e estabelecido aliança com Jabim, o opressor de Israel. Para entendermos completamente o que acontece a seguir, precisamos mergulhar no contexto cultural da hospitalidade antiga. Antropólogos culturais revelam que no Oriente Próximo Antigo, a hospitalidade não era apenas cortesia, era lei sagrada. Receber alguém em sua tenda criava um pacto de proteção absoluta. Você defenderia seu hóspede com a própria vida. Quebrar esse código era considerado a traição mais abominável possível. Documentos da época, incluindo textos mesopotâmicos e egípcios contemporâneos, confirmam que a violação da hospitalidade era punida com morte e maldição sobre toda a família. Císera chega exausto, aterrorizado, buscando refúgio. Jael sai ao seu encontro. A palavra usada no hebraico original para este encontro é significativa. Ela vai até ele. Não espera passivamente. Já há movimento intencional aqui. Ela o convida para dentro, o cobre com uma manta, oferece leite quando ele pede água. Especialistas em costumes antigos explicam que oferecer leite em vez de água era sinal de honra especial. O leite provavelmente era coalhado, bebida nutritiva que também causava sono. Ela está cumprindo perfeitamente todos os rituais de hospitalidade. Císera se sente seguro. Ele ordena que ela fique de guarda na entrada da tenda. Linguistas notam que o verbo usado aqui é imperativo, uma ordem. Mesmo em fuga, mesmo dependente, ele ainda se comporta como general, como homem que dá ordens a mulheres. Ele dorme. A tensão narrativa é palpável. O texto não nos diz o que Jael está pensando. Não há oração registrada, nenhuma voz celestial, nenhuma visão profética. Apenas silêncio. E então acontece o ato que mudaria tudo. Jael pega uma estaca da tenda e um martelo. Aqui precisamos pausar e entender profundamente o que isso significa. A palavra hebraica para estaca é yated, um objeto completamente comum, cotidiano. Era usado para fixar as cordas que sustentavam as tendas dos nômades. Arqueólogos encontraram milhares desses objetos em escavações. Eram ferramentas domésticas, não armas. Mediam aproximadamente 20 a 25 centímetros, feitas de madeira dura ou bronze. O martelo, maquebet em hebraico, era a ferramenta de trabalho usada para cravar essas estacas no solo duro do deserto. E aqui está uma descoberta fascinante que especialistas em cultura antiga revelam. Armar tendas era trabalho feminino naquelas sociedades nômades. Os homens cuidavam dos rebanhos e do comércio. As mulheres montavam e desmontavam as tendas. Jael conhecia aquelas ferramentas melhor que qualquer soldado conhecia sua espada. Suas mãos haviam cravado centenas, talvez milhares de estacas. Ela tinha precisão, força, experiência. O cotidiano havia treinado suas mãos para este momento sem que ela soubesse. O texto de Juízes, capítulo 4, versículo 21, é clinicamente preciso. Ela cravou a estaca na têmpora dele e a estaca penetrou até o chão. Médicos que analisaram a descrição bíblica explicam que um golpe nessa região, com força suficiente, causa morte instantânea. A têmpora é onde o crânio é mais fino. Um impacto preciso ali atinge o cérebro imediatamente. Foi rápido, foi silencioso, foi definitivo. No contraste absoluto. Enquanto milhares de soldados israelitas perseguiam o exército derrotado em batalha barulhenta, sangrenta, caótica, a guerra terminava em silêncio dentro de uma tenda. Enquanto espadas chocavam-se e homens gritavam no campo de batalha, uma mulher usava uma ferramenta doméstica para executar o golpe final.
Nenhuma trombeta anunciou, nenhum soldado testemunhou, nenhum cântico de guerra acompanhou. Apenas o som abafado de martelo encontrando estaca, estaca encontrando carne, e então silêncio. Baraque chega perseguindo Sísera. Jael sai ao encontro dele e diz simplesmente: "Vem, e te mostrarei o homem que procuras." Não há drama em suas palavras. Não há busca por crédito ou reconhecimento. Ela apenas afirma o fato. O general poderoso jaz morto e uma mulher que ninguém conhecia fez o que todo o exército de Israel não conseguiu. Agora precisamos enfrentar o desconforto desta narrativa, porque ela levanta questões profundas. Jael violou as leis sagradas da hospitalidade. Ela traiu a confiança de alguém que buscou refúgio. Como reconciliamos isso com um Deus de justiça? Aqui está onde precisamos entender algo crucial sobre como as Escrituras funcionam. Elas registram o que aconteceu, não necessariamente explicam todos os porquês de imediato. O texto não nos dá acesso aos pensamentos de Jael. Não sabemos se ela lutou internamente, se Deus lhe falou diretamente, se ela agiu por convicção própria ou impulso divino. O que sabemos é o que vem depois. Juízes capítulo 5 traz o cântico de Débora e Baraque, uma das peças poéticas mais antigas da Bíblia. Linguistas que estudaram o hebraico arcaico deste capítulo confirmam que sua estrutura e vocabulário indicam composição muito próxima aos eventos narrados. E neste cântico, Jael é celebrada. Versículo 24: Bendita seja entre as mulheres Jael. A mesma frase, séculos depois, seria usada para Maria, mãe de Jesus. Bendita entre as mulheres. Deus estava fazendo algo que transcendia a lógica humana de honra e vergonha daquela cultura. Ele estava mostrando que seus caminhos não seguem os protocolos que estabelecemos. Sísera havia oprimido Israel brutalmente por 20 anos. Documentos históricos da época revelam que comandantes militares como ele não apenas conquistavam, mas aterrorizavam populações civis, escravizavam, saqueavam, destruíam. A justiça de Deus estava sendo executada, mas não da maneira que qualquer pessoa daquela época esperaria. E aqui chegamos ao ponto que transforma nossa compreensão. Deus escolhe vitórias fora do campo de batalha. Esta é uma verdade que percorre toda a Escritura, mas raramente reconhecemos. Golias não caiu nas linhas de frente, caiu diante de um pastor. A salvação de Israel no Egito não veio através de revolução armada, veio através de pragas e um mar que se abriu. A maior vitória da história, a derrota da morte e do pecado, não aconteceu em campo de batalha, mas numa cruz, no que parecia ser derrota total. Deus opera no silêncio porque sua glória não precisa de plateia. Opera através dos ignorados porque sua escolha não depende de aprovação humana. Opera com ferramentas cotidianas, porque o sagrado não está apenas no excepcional, está no comum, consagrado para propósitos eternos. Jael era triplamente invisível para aquela sociedade. Mulher, num mundo onde homens dominavam a narrativa pública. Estrangeira, não fazendo parte do povo da aliança, e não combatente, sem função no sistema militar que definia poder. Mas Deus a viu. Mais que isso, Deus a escolheu para o momento mais decisivo da guerra. Enquanto todos olhavam para o campo de batalha esperando ver onde Deus agiria, ele estava agindo numa tenda anônima, através de mãos que ninguém considerava importantes. Pense em quantas estacas ignoramos hoje, quantas ferramentas cotidianas não reconhecemos como instrumentos divinos porque parecem simples demais. Sua conversa gentil com o vizinho, sua fidelidade no trabalho que ninguém aplaude, suas orações silenciosas que nenhum ser humano testemunha, sua persistência em fazer o certo quando não há câmeras, não há reconhecimento, não há glória visível. Estas são as estacas que encerram guerras espirituais.
Estas são as vitórias que mudam o curso da história eterna, mesmo que a história humana não as registre. O silêncio em que Jael agiu não era a ausência de Deus, era a presença de Deus operando além do barulho humano. Vivemos numa cultura que confunde volume com importância, visibilidade com relevância, fama com valor. Mas o reino de Deus funciona com lógica invertida. O último será primeiro. O pequeno, como grão de mostarda, se torna grande. O fraco envergonha o forte, e a mulher ignorada por não lutar encerra a guerra enquanto os guerreiros ainda perseguem sombras. Esta narrativa nos confronta com verdades desconfortáveis sobre nossos próprios preconceitos. Quantas vezes deixamos de reconhecer o mover de Deus porque Ele não está usando os canais que aprovamos? Quantas vezes ignoramos instrumentos divinos porque eles não se encaixam em nossas expectativas religiosas? Quantas Jaéis existem ao nosso redor, usadas poderosamente por Deus, mas invisíveis para nós porque não se parecem com o que imaginamos que um servo de Deus deveria ser? A história de Jael também nos ensina sobre o momento certo. Ela não saiu correndo para o campo de batalha tentando provar seu valor. Não disputou espaço com Débora ou Baraque. Simplesmente estava onde Deus a colocou, fazendo o que sabia fazer com as ferramentas que tinha. E quando o momento chegou, ela estava preparada. Anos cravando estacas em solo duro haviam fortalecido suas mãos. Anos de vida nômade haviam dado precisão aos seus movimentos. O cotidiano fiel a havia preparado para o momento extraordinário. Isto é formação divina. Deus não desperdiça nenhuma experiência sua. Aquele trabalho que parece irrelevante está desenvolvendo músculos espirituais. Aquela rotina monótona está criando disciplina. Aquele relacionamento difícil está refinando seu caráter. Você está sendo preparado para um momento que ainda não chegou, com ferramentas que ainda não reconhece como sagradas. Mas quando chegar o momento, quando Deus disser agora, você descobrirá que estava pronto o tempo todo. E há algo profundamente libertador em perceber que Deus usa quem está fora da aliança formal. Jael não era israelita, não havia passado pelo Mar Vermelho, não estava no Sinai quando a lei foi dada, não participava dos rituais do tabernáculo. Mas quando foi necessário um instrumento para a justiça divina, Deus a escolheu. Isto deveria explodir nossas caixinhas religiosas. Deus não está limitado aos nossos sistemas de inclusão e exclusão. Ele sopra onde quer, age através de quem escolhe. E frequentemente escolhe exatamente aqueles que nossos sistemas religiosos marginalizariam. O apóstolo Paulo, séculos depois, escreveria em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 29. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, e escolheu as coisas vis do mundo e as desprezadas, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Jael é profecia desta verdade. Ela é prova viva de que Deus se deleita em usar exatamente quem o sistema despreza. Mas não podemos romantizar esta história. Ela é crua, é violenta, é desconfortável. Um homem morreu dentro de uma tenda onde buscou refúgio. Não há como suavizar isso. E talvez seja exatamente este desconforto que precisamos sentir. A justiça de Deus não é sempre palatável para nossos gostos modernos. Há mistério em como Deus opera que não se encaixa perfeitamente em nossas categorias éticas. O texto não tenta nos fazer sentir confortáveis, apenas registra o que aconteceu e nos convida a lidar com a complexidade. Isto é maturidade espiritual. Conseguir segurar a atenção sem forçar respostas simplistas. Reconhecer que Deus é infinitamente mais complexo que nossas teologias conseguem capturar. Que há coisas que não entenderemos completamente deste lado da eternidade. E
e que está tudo bem não ter todas as respostas, desde que confiemos naquele que tem. A guerra terminou naquele dia. Israel teve paz por 40 anos. Mas a vitória não veio como todos esperavam. Veio silenciosamente, através de mãos femininas, com ferramenta doméstica, longe dos holofotes. E esta é a glória de Deus. Ele não precisa do nosso palco, não depende da nossa aprovação, não segue nossos roteiros. Ele simplesmente age e depois nos convida a reconhecer sua mão nos lugares onde não estávamos olhando. Quantas guerras espirituais você está travando hoje? Quantas batalhas parecem impossíveis? Talvez você esteja olhando para o campo de batalha errado. Talvez a vitória não venha através dos métodos óbvios, dos caminhos aprovados, das estratégias convencionais. Talvez Deus esteja preparando uma estaca que você ainda não reconheceu. Talvez a ferramenta da sua vitória seja algo tão cotidiano, tão comum, que você passa por ela todos os dias sem perceber seu potencial sagrado. E se você é alguém que se sente invisível, ignorado, descartado pelo sistema, ouça isto: você está em boa companhia. Jael estava lá, Davi estava lá quando seus irmãos foram escolhidos e ele ficou com as ovelhas. Esther estava lá quando era órfã sem futuro. José estava lá no fundo da cisterna e depois na prisão. Moisés estava lá no deserto apacentando ovelhas aos 80 anos. Pedro estava lá depois de negar Jesus 3 vezes. Paulo estava lá sendo o perseguidor da igreja. Deus se especializa em usar os improváveis. Ele se deleita em exaltar os humildes. Ele escolhe os fracos para confundir os fortes. E quando chega o momento, quando a história precisa ser mudada, quando uma guerra precisa terminar, ele não liga para Baraque ou outro guerreiro famoso. Ele sussurra para aquela mulher na tenda: agora. O texto termina simplesmente dizendo que a terra repousou 40 anos. Não há discurso de vitória de Jael. Não há entrevistas pós-batalha. Não há turnê de palestras motivacionais. Apenas a guerra acabou e a vida continuou. Isto é vitória no reino de Deus. Não é sobre você se tornar famoso. É sobre o propósito de Deus ser cumprido. Não é sobre você receber os créditos. É sobre o inimigo ser derrotado e o povo de Deus ter paz. Que você tenha a humildade de Jael para fazer o que precisa ser feito sem exigir reconhecimento. Que você tenha a coragem de Jael para agir no momento certo, mesmo quando o ato desafia expectativas. Que você tenha a fé de Jael para crer que suas ferramentas cotidianas, quando entregues nas mãos de Deus, podem encerrar guerras. E que você nunca mais olhe para sua vida comum, seu trabalho simples, suas ferramentas cotidianas da mesma maneira. Porque nas mãos do Deus, que escolhe os ignorados para mudar a história, até uma estaca de tenda pode se tornar instrumento de libertação. Até um martelo de trabalho pode executar justiça divina. Até você, exatamente como você é, onde você está, com o que você tem, pode ser o instrumento que Deus usa para encerrar uma guerra. A pergunta não é se você é qualificado aos olhos do mundo. A pergunta é se você está disponível nas mãos de Deus. Jael estava. E isso fez toda a diferença. Que assim seja também conosco. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a maior de todas as guerras, não com espada, mas com amor, não com violência, mas com sacrifício, não no campo de batalha, mas numa cruz, esteja com você. Que o Deus que vê os invisíveis abra seus olhos para enxergar como Ele vê. Que o Espírito Santo, que se move em silêncio, mas com poder infinito, te capacite para o momento que Ele preparou para você. E que toda a glória, toda a honra, todo o louvor seja dado ao Pai Eterno, que transforma estacas em instrumentos de salvação e usa os ignorados para manifestar sua sabedoria insondável. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor de todos os que foram desprezados, mas escolhidos por Deus. Amém e amém.